Olá, eu sou o professor Tiago Menta e nesse vídeo eu quero tratar com vocês de um tema extremamente importante no estudo da história no que diz respeito à passagem do mundo antigo para o chamado mundo medieval. E a passada do mundo antigo para o mundo medieval envolve especialmente a crise do Império Romano Ocidental. É comum o aluno, principalmente o aluno da educação básica, que está no ensino fundamental número 2, lá no seu sexto, sétimo ano, é muito comum o aluno, quando estuda essa temática, entender que bastou que os chamados povos bárbaros invadissem aquilo que um dia foi o centro do Império Romano, no caso, a capital Roma, no ano 476, invasão essa por um agrupamento germânico liderado por Odoacro, e o aluno entende de forma equivocada que a derrocada romana ela ocorre pura e simplesmente através de um único processo de invasão. O que eu quero dizer com isso? Que é comum o aluno simplificar todo um processo histórico que envolveu séculos e num único evento. Então, o fim do mundo antigo e o início do mundo medieval, dos tempos medievais, ele se dá não apenas por um evento que a gente está chamando aqui de invasão bárbara, mas é um processo. A derrocada de Roma, o fim do Império Romano Ocidental, foi um processo histórico que levou pelo menos 300 a 400 anos. Certo? Vamos recapitular algumas ideias. O Império Romano, ele apresentou na sua história 4 dinastias principais. A primeira dinastia, inaugurada por Otaviano, também conhecido como Augusto, o Excelente, que dá nome ao mês de agosto. E a dinastia, inaugurada por Otaviano, recebe o nome de Júlio-Claudiana, ou dos Júlios Cláudios. E essa dinastia se encerra com a morte de Nero. As outras 3 dinastias subsequentes são as dinastias dos Flávios, dos Antoninos e dos Severos. E ao fim da dinastia dos Severos, no século III, Roma vai entrar num processo de total e plena instabilidade. Essa instabilidade, os historiadores costumam chamar de anarquia militar. E a anarquia militar, vamos dizer assim, é o primeiro passo concreto no sentido de uma desestruturação do Império Romano no Ocidente. E isso só não ocorreu de forma definitiva no próprio século III, porque aí vem o imponderável da história. Devido a figuras históricas, imperadores, que de certa maneira resgataram um pouco da organização e do esplendor da antiga Roma, dos tempos antigos. Eu estou falando de 3 imperadores: Diocleciano, Constantino e Teodósio. Diocleciano, ele reorganizou o Império Romano, ele fez uma reforma tributária em Roma, e ele, de certa maneira, enquanto esteve vivo, propôs e pôs em prática a chamada tetrarquia, ou seja, a vastidão do império. E aí cabe relembrar ao aluno: o Império Romano foi o segundo maior império do mundo antigo. Só não foi maior que o Império Macedônio de Alexandre o Grande. O Império Romano compreendia os territórios da Itália, os territórios
orientais, helenísticos, os territórios norte-africanos, os territórios do norte da Europa, no caso do Império Macedônico, né? Alexandre conseguiu levar o seu império até os confins da Índia, próximo ao Himalaia. Então, o Império Macedônico, ele foi maior, porém, ele se desintegrou com a morte de Alexandre. Bom, voltando ao assunto, a vastidão de Roma sempre, em termos geográficos, significou para os seus imperadores um tremendo desafio. Como administrar um território tão vasto, tão imenso e marcado por uma diversidade extrema. O imperador Diocleciano, então, organizou a chamada tetrarquia. O nome já diz, tetra, 4, e arquia é governo. Ou seja, Diocleciano vai escolher entre os membros do exército, do alto escalão do exército romano, alguém da sua confiança, para partilhar com ele o comando do império. E, de certa forma, esses dois homens, Diocleciano e esse líder militar, vão também escolher dois outros que vão servir como, vamos dizer assim, se eu pudesse fazer uma pequena comparação, apesar de anacrônica, seria de dois auxiliares. Então, na realidade, o Império Romano passa a ter um poder não tão centralizado assim. Essa é a proposta do Diocleciano. E claro, depois que ele morreu, e ele foi um líder de grande liderança no mundo romano, após a morte dele, esse sistema que ele desenvolveu acabou, então, se desfacelando. E se desfacelou e, de certa maneira, Roma não retornou a um período de decadência, porque o desmembramento desse sistema ele coincide com a ascensão de outro imperador, também importante, que é Constantino. O imperador Constantino, que é aquele imperador que praticamente criou a Igreja Católica. Isso é uma coisa interessante desse período, porque o aluno, muitas vezes, ele confunde a figura do Cristo, de Jesus, com a formação da Igreja cristã. São coisas bem diferentes. A Igreja Católica, apesar da sua doutrina, que eu respeito, apesar dela se colocar como herdeira de Pedro, a rocha, né? Tanto é que a própria Basílica de São Pedro ali foi erguida pelo imperador Constantino no século IV. E isso é simbólico, né? Apesar da Igreja Romana Católica buscar esse papel, querer resgatar esse papel de herdeira de Pedro, na realidade a Igreja Católica, a primeira igreja cristã, a mais antiga, a mais poderosa, milenar, mais de 2000 anos de história, a Igreja Católica, a sua história se confunde com a própria história do Império Romano no século IV. Vale lembrar que o cristianismo, por muito tempo, foi uma crença perseguida dentro dos limites do Império. Vale lembrar o quanto Nero, por exemplo, provocou terror entre os cristãos. E por quanto tempo homens como Paulo pregou e foi preso por isso, às escondidas. Inclusive tem autores que falam que o cristianismo por muito tempo foi uma religião de cemitérios, porque os seus membros, como não poderiam se reunir às claras, já que era uma religião ilegal dentro do sistema romano, os membros, aqueles que compartilhavam da fé cristã, tinham que se reunir à parte para isso, para tal. Então Constantino,
esse imperador romano, século IV, ele vai reconhecer o desenvolvimento e crescimento do cristianismo entre o povo romano. No século IV, o cristianismo não é mais essa crença segmentada, ela é uma crença consolidada no tecido social romano, e não resta ao imperador a não ser, de certa maneira, permitir que essa crença se desenvolva e ocorra de forma límpida dentro da sociedade romana, e daí o Edito de Milão do ano 313, que permite agora aos cristãos que professem a sua fé dentro do império. E o próprio Constantino, em vias de morrer, no seu leito de morte, diz, relatos, que se converteu, se batizou pouco antes de morrer. Agora, Constantino é um imperador que geralmente a gente resgata muito por vinculá-lo à formação da Igreja Católica, já que é no governo dele que o cristianismo e o império, de certa maneira, se coadunam, se interrelacionam de uma forma como nunca antes havia ocorrido. Constantino é criador de Constantinopla, a nova capital do império. O eixo político do Império Romano começa a se afastar da Europa e se aproximar ao Oriente. No 7º ano do ensino fundamental número 2, a gente começa, pelo menos seguindo o exemplo da grade curricular do sistema etapa, com o qual eu trabalho já há alguns anos, o aluno começa a estudar esse período, os primeiros passos do mundo medieval, a partir da perspectiva de mudança de eixo político do Ocidente para o Oriente. E o aluno toma contato com o Império Bizantino, cuja capital é Constantinopla. E, lembrando, Império Bizantino, por quê? Porque a capital Constantinopla, construída por Constantino, no século IV, erguida por ele, ela foi erguida sobre os escombros de uma antiga colônia grega helenística, que é Bizâncio. Era Bizâncio. Hoje essa região corresponde a Istambul, uma das principais cidades da Turquia. Não esquecer que Istambul, importante, não é a capital da Turquia. A capital da Turquia é Ankara, certo? Então, por que o eixo político do Império, nos tempos de Constantino, sai da Europa e vão até o Oriente? Por quê? Porque o Império Romano vem sangrando há séculos. As 4 dinastias Júlio-Claudiana, dos Flávios, Antoninos e Severos, isso num espaço de 200 e poucos anos. Durante esse período, Roma foi perdendo, vamos dizer assim, a sua autoridade, foi perdendo o controle, foi perdendo suas estruturas, vão se esfacelando. Primeiro, porque o império não tem como crescer mais. Há uma limitação geográfica para Roma, diante de Roma. Não há como estender o império para além daquilo que ele já havia chegado. Não tem como estender esse império. E essa limitação geográfica, ela de certa maneira, ela provoca um desafio econômico tremendo em Roma, que é a diminuição da mão de obra, da força de trabalho disponível, força de trabalho escrava. A expansão romana alimenta a força de trabalho escrava, empobrece a classe plebeia e empurra a classe plebeia para viver dentro da ordem do pão e circo na urbis romana.
e nos campos, e no interior do império, e na periferia do império, uma vastidão de escravos trabalhando para senhores patrícios. Roma funcionou assim por muito tempo. Mas esse sistema não se sustentou. Quando o império para de se expandir, essa força de trabalho gradativamente fica mais indisponível, mais dificultosa, mais cara, porque o escravo dificilmente ele se reproduz com facilidade. A condição humana de ser escravo já é um desestímulo à reprodução, à formação de família. Então, se você para de fazer guerra, obviamente o império para de se alimentar com novos escravos. Além disso, a instabilidade de muitos desses governos, nessas quatro primeiras dinastias. E exemplos claros desse problema, dessa instabilidade, por exemplo, os governos de Nero e de Calígula, que é bem anterior, que jogou Roma numa crise institucional tremenda. O próprio Nero botando fogo na capital, em vias de loucura. Então isso traz marcas sobre o império. Mas o império é tão poderoso que mesmo com isso ele vai perdurar, ele vai ter sobrevida durante séculos. E o Império Romano sempre viveu às voltas com ameaças externas, com ameaças estrangeiras, ameaças dos persas no Oriente, ameaças dos partos, ameaças dos escotos, ameaças as mais diversas de tribos germânicas. E claro, no decorrer dos séculos, quanto mais o Império Europeu ia se esfarelando, mais frequente e mais audaciosos eram os ataques de grupos que nós chamamos de bárbaros. Os bárbaros, segundo a linguagem romana, são aqueles povos não romanos, que viviam fora dos limites do Império. E pessoal, a crise econômica provocada por essa escassez de força de trabalho, ela chega ao exército romano. O exército romano, ele requer investimento. Ele tem um alto custo de manutenção. E quando os recursos já são escassos, esse exército vai se tornando cada vez mais enfraquecido e passa, inclusive, a admitir membros de povos não romanos dentro das fileiras do exército romano. E claro, a fidelidade, a relação de um não romano, de um bárbaro dentro das fileiras do exército romano, é uma relação de mercenário. Então, nós vamos ver no momento da derradeira derrocada do Império, Roma já vai se ver nas suas fileiras, nas suas legiões, vai se ver presa a uma situação onde muitos dos seus soldados eram bárbaros. Então reparem, por que esse vídeo? Para mostrar a vocês que essas invasões bárbaras, elas não ocorrem de forma abrupta. E que o eixo de poder do Império já vinha se deslocando para o Oriente. E não é à toa, no século V, que inaugura a Idade Média, o Império Europeu se esfacelou. Nós vamos ver devagarinho formação de novos reinos na Europa, os reinos bárbaros, como os reinos dos francos, principalmente o reino dos francos, que vai dar origem, séculos mais tarde, à França moderna, importante reino bárbaro medieval. E serão os francos
aqueles que vão ousar tentar reconstruir um centro imperial de poder na Europa na Idade Média, com Carlos Magno. E isso se manteve enquanto Carlos Magno esteve vivo. Depois esse império se fragmentou no Tratado de Verdun. Mas isso é assunto lá para a história medieval. Mas é importante o aluno notar que essas invasões, elas não se dão, não é uma coisa tresloucada, que de repente apareceram bárbaros às portas de Roma, invadem e acabou o Império Romano. As coisas não são mecânicas. História é processual. E Roma vinha se enfraquecendo desde a anarquia militar do século III. Depois Roma tem uma sobrevida com Diocleciano, com Constantino. Porém, Constantino já vai mudando o eixo de poder para o Oriente, construindo a nova capital. Enquanto que a própria Roma, por séculos capital do Império na Europa, a própria Roma vai deixar de ser capital do Império. Milão vai ser capital do Império, Ravenna vai ser capital do Império, no momento em que o Império Romano já vai ter se dividido em dois, ao fim do governo de outro importante imperador que foi Teodósio, que tornou o cristianismo crença, religião oficial do Império. E quando Teodósio faleceu, os seus herdeiros levaram a cabo de forma definitiva a separação do Império em dois. O Império Oriental, sediado em Constantinopla, ou o Império Bizantino. Inclusive no canal, se não me engano, tem um vídeo antigo tratando de Justiniano, o mais importante governante do Império Bizantino. E na Europa, o Império Ocidental. E já não era capitaneado por Roma. Como eu disse, ocorreram mudanças. E a sede desse Império Europeu chegou a ser Milão e depois até Ravenna. E aí, claro, quando em 476 as tropas germânicas de Odoacro entram e mandam o imperador Otávio Augusto embora, e Odoacro se intitula Rei Bárbaro da Itália, aí é ponto final. Lembrando que antes de chegar a esse ponto, Roma já havia sido saqueada por 2 vezes no século V. Primeira vez, quando os bárbaros chefiados por Alarico invadiram Roma, saquearam a cidade. E 40 anos depois ela foi saqueada novamente. Então, quando os germânicos chegam e destituem o Otávio Augusto, né, o último imperador romano, realmente é o ponto final de um processo longo, de um processo de desagregação que levou séculos. E a Europa vai levar mais séculos ainda para se reorganizar. E aí, para finalizar o vídeo, é importante que o aluno entenda e não confunda Idade Média com feudalismo. A Idade Média é uma questão cronológica. É uma forma de organizar o tempo histórico. É um período que se iniciou com a queda do Império Ocidental e se encerrou no século XV com a queda do Império Bizantino, com a chegada dos árabes, tomada dos árabes turcos sobre Bizâncio. Isso é a Idade Média. E a própria Idade Média ela se subdivide em períodos menores que têm características em comum, eventos históricos que de certa maneira se entrelaçam,
Então, muito historiador fala em primeira Idade Média, em alta Idade Média e baixa Idade Média. E tem historiador que simplifica e divide em alta e baixa. No trabalho com os alunos, na educação básica, é melhor simplificar. Então é melhor trabalhar com a ideia de alta e de baixa. O que é a alta Idade Média? A alta Idade Média é um período onde nós vamos ver a tentativa e formação de pequenos reinos bárbaros na Europa. E, apesar do fracasso desse projeto de formação de um grande império bárbaro europeu, que foi o Império Carolíngio, a Alta Idade Média vai culminar com a reorganização socioeconômica da Europa. Isso não em toda a Europa, mas principalmente na região ali onde o Reino Franco se formou e próximo a isso, entre a França e a Alemanha, França e a Alemanha modernas, que é o que a gente chama de feudalismo. E a Baixa Idade Média, que é o período subsequente, é, grosso modo, de forma resumida, o período onde esse sistema socioeconômico ele encontra o seu máximo desenvolvimento, e esse desenvolvimento provoca as suas contradições, e dessas contradições nós vamos ver o início da modernidade e o embrião do capitalismo moderno. Então a Baixa Idade Média é uma fase de transição para a modernidade e para a modernidade capitalista. Nesse ponto, a análise de Karl Marx, alemão, filósofo, sociólogo, historiador importante, a análise dele se faz correta. Nós vamos observar mesmo na Idade Média o desenvolvimento das forças produtivas, transformando as relações de trabalho, há uma transformação intensa infraestrutural que vai culminar com a construção da modernidade, inclusive com o advento de uma nova classe social, de uma nova categoria social, que é a burguesia, ou burguesia, certo? Então, fica o recado: o Império Romano não caiu do dia para a noite. A passagem do mundo antigo para o mundo medieval não foi uma coisa abrupta, é um processo. O Império Romano definhou, sobreviveu, renasceu um pouco, ganhou fôlego e foi perdendo forças e se fragmentou, se esfacelou no século V. E aí sim nós temos o início da Idade Média, certo? Quem se interessa em conhecer mais sobre esse assunto, que é a passagem do mundo antigo para o mundo medieval, deve ler os livros de um autor muito importante, de um historiador importante, que é Perry Anderson, ok? Pode pegar a bibliografia do Perry Anderson, que vocês vão poder se aprofundar ainda mais nesse tema, que é a passagem da antiguidade para os tempos medievais. Muito obrigado.